Vamos começar a oração. Convido você a fazer o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos neste domingo, dia do Senhor, entrar na presença de Deus. Há uma graça sobre nós, fruto da nossa oração feita em comum todos esses dias, pela força, sobe uma força de oração, de intercessão. E nós não podemos desperdiçar esta graça especial que Deus está nos concedendo. Está concedendo a mim e a você, que nos decidimos em 9 dias estarmos juntas, ou juntos, não sei se tem homens participando também, rezarmos, intercedermos, colocarmos diante de Deus as nossas dores. Sempre um movimento de oração assim exige de nós humildade, porque a gente tem que expor as nossas vulnerabilidades, a gente expõe a intimidade às vezes da nossa casa, da nossa família, tudo para sermos notados por Deus, Se a gente olhar os evangelhos, a gente vê essa realidade, porque a pessoa ela tinha que sair lá de onde ela estava escondida para ir na frente de Jesus, ela buscava o olhar de Jesus, para ser notada por ele, Ela é um movimento de sair da multidão, de sair do escondido, É um movimento da alma que grita, Senhor, olha para mim, Jesus. Então Jesus está passando e o coxo começa a gritar, Filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. Ele não podia se colocar lá na frente de Jesus, mas ele podia gritar. Então o que ele podia, ele fazia. Olha para mim, Jesus, olha para mim. E aqueles que seguiam Jesus foram lá e disseram para ele, Cala a boca, para de gritar. Mas Jesus não fez isso. Jesus foi lá curá-lo, porque aquele movimento daquele homem foi interpretado pelo Senhor como um gesto de muita fé. Ele não podia andar até o Senhor, mas ele gritou com fé, olha aqui para mim, olha para mim. Quando a hemorroíça, ela já estava há anos, 12 anos que diz na palavra, Ela estava há anos sangrando, Ela tinha hemorragias intensas, a hemorroíça. E todo o dinheiro que ela tinha para gastar com médicos, ela já tinha gasto, ela não tinha mais. O recurso médico que tinha na época, ela buscou, e sempre se esvaindo em sangue. E aí Jesus começou a ficar famoso, as pessoas começaram a contar. Aquilo que a gente vê a partilha no grupo, as pessoas dizendo, comigo Jesus fez, comigo Jesus fez. Olha o que Jesus fez, eu pedi e Jesus fez. Eu rezei a novena e Jesus fez. As pessoas começaram a falar, olha, ele curou o cego. Aquele cego que ficava lá pedindo esmola, tá enxergando, não precisa mais pedir esmola. Aquele que não andava, tá andando. Aquele que era mudo, tá falando. A filha de Jairo, ele ressuscitou. As pessoas começaram a contar o que estava acontecendo. E aquela mulher que tinha um fluxo intenso de sangue, ouviu falar de Jesus. Alguém testemunhou para ela. E ela tem uma multidão e ela quer tocar em Jesus. Ela faz um esforço, porque ela, diz a palavra, ela pensa, se eu encostar na roupa dele, se ao menos eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Só isso que ela queria. Ele não precisava falar com ela, ele não precisava abraçá-la, nada. Ela sentiu que se ela, ao menos ela conseguisse encostar nele, por quê? Uma força sai dele. E quando ela consegue tocar, Jesus diz, quem tocou em mim? Tem uma multidão, quem olhou The Chosen vai lembrar dessa cena. Quem tocou em mim? Quem tocou em mim? O senhor falou. Alguém tocou em mim. Mas tinha uma multidão, como é que vai saber quem tocou em ti? Ele não. Saiu uma força de mim, quem tocou em mim? E daí ela se apresenta. E no momento em que ela toca nas vestes de Jesus, cessa na hora o que ela está sentindo. Mas ali ela teve que se humilhar e se expor na sua dor. Então, quando a gente precisa de uma graça, faz parte a gente expor a nossa dor, expor a nossa vulnerabilidade. Às vezes não precisa ser para uma multidão.
Mas a gente vai expor por um intercessor, a gente vai expor por um padre, a gente vai, né? Muitas pessoas não são curadas porque não expõem sua dor. Ou o simples fato de você expor sua dor para Jesus, só para Ele. Olhar para a sua vida e ver aquilo que não tá bom. Aquilo que não tá legal, aquilo que te faz sofrer, ter coragem de entrar. A Rosa Miriam, que eu já citei na live de ontem, ela falava que dentro de nós tem um abismo, né? São camadas que a gente vai entrando. E eu me recordo de muitos momentos de oração, o Senhor falar dos calabouços, que Ele vai indo, Ele vai abrindo os calabouços dentro, o Senhor falava para mim, né? Ele vai entrando em camadas mais profundas da gente, para levar luz onde tem escuridão ainda. Então, só de eu me despir das minhas vergonhas, e hoje eu quero entrar num assunto que a gente tem que se despir da frustração de quando tentou rezar, rezou, não aconteceu. Antes de começar a live, eu estava lendo a história de Abrão e Sara. Os dois já estão muito velhos. E Deus tinha feito promessa de que daria uma posteridade para Abraão. Os dois velhos, mais velhos, gente. Tem um termo na Bíblia, eu vou tentar ir contando para vocês, tá? Depois, em determinado trecho, eu vou pegar a palavra. Mas ela é bem extensa, então essa parte eu vou tentar contando. Às vezes eu fico falando é 20, é 12, é 11, porque a minha memória é muito ruinzinha, assim, infelizmente. Mas se Deus quiser, Ele pode me curar. Então eu leio e se eu não ler e gravar aquilo bem, graças a Deus a palavra eu tenho mais facilidade, mas nos detalhes às vezes eu me perco. Então a palavra diz que 0 chance dela engravidar. Então ela já tinha passado da menopausa há muitos anos. 0 chance. Os órgãos estão amortecidos. Acabou. Não funciona mais. Não funciona mais ovário, não funciona trompa, não funciona útero. Não funciona nada. Assim que Sara está. Ele também está velho. Então já passou o seu período de mais fertilidade, embora o homem tenha muito mais que a mulher, né? Os homens mais velhos conseguem ter filhos. Mas quando, meu Deus, 80 anos, 90 anos, não vai ter, né? Humanamente. Então é nessa condição que o casal está. Outra situação, às vezes, um dos dois está velho, mas o outro está jovem e ali compensa e a vida pode ser gerada, né? Porque um dos dois tem muita vitalidade ainda. Não é o caso. Então é o impossível do impossível do impossível e mesmo assim Deus dirige uma promessa. Eles têm dificuldade de crer porque olham para si. Eles olham para si e não encontram o mínimo fundamento para que essa promessa aconteça. Não tinha 1%, era 0% de chance, humanamente falando. Então, diante da promessa que Deus faz, é custoso para eles acreditarem. Aí, olha o que Sara faz. Ela diz para o marido ficar com a empregada, com a escrava que eles têm. Para que aumente. Então, a escrava era nova. Quem sabe, então, ele teria o filho para ter a posteridade. Ela disse, eu não pude te dar um filho, mas te relaciona com a nossa escrava para que ela te dê posteridade, para que ela te dê um filho. E isso acontece e vira uma confusão, porque essa empregada, então, que agora vai gerar Ismael, filho de Abraão, começa a humilhar a Sara. Aí Sara briga com Abraão, ele diz, faz o que tu quiser com ela, daí a mulher sai fugida, daí Deus intervém, manda essa escrava voltar e se humilhar, enfim. E esse trecho da história é sempre para nos recordar que quando a gente tenta fazer do nosso jeitinho, o resultado costuma não ser bom. Não é, quando a gente dá um jeito nas coisas, quando a gente se atravessa no caminho, né? Às vezes a gente fere a moral católica, a gente fere os mandamentos, porque a gente quer dar um jeitinho daquilo acontecer.
o resultado não é bom. Mas Deus, como Ele é fiel na promessa, mesmo diante das nossas infidelidades, às vezes até diante das nossas incapacidades de crermos, Ele vem fiel e faz, e Deus fez. Diz aqui que o Senhor apareceu para Abraão. Ó, aqui diz que Abraão tinha 99 anos. O Senhor apareceu e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abraão é o pai da fé, né? Abraão prostrou-se com o rosto por terra. Deus disse-lhe: este é o pacto que faço contigo, serás o pai de uma multidão de povos. Aí ele diz: não vai te chamar mais Abrão, mas Abraão. Tornarei a ti extremamente fecundo. Farei nascer de ti nações e terás reis por descendentes. Eu faço uma aliança contigo e com a tua posteridade, uma aliança eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus da tua posteridade. Darei a ti e a teus descendentes depois de ti a terra em que moras como peregrino, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Tá, então aqui a gente tem a promessa. Aí Deus, o anúncio do nascimento do Isaac. Então aqui ele já é pai de Ismael, tá? Já tem aquele filho da escrava, que não é o filho da promessa, é o filho da escrava. É o filho da coisinha ali que a mulher ajeitou. Que nós mulheres temos uma grande capacidade de dar um jeitinho nas coisas, né? Mas Deus diz a Abraão: eu abençoarei Sara, que ele diz, não vai mais ser Saraí, vai ser Sara. Aqui Deus troca os nomes deles. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei e ela será a mãe de nações e dela sairão reis. Não vai ser da escrava, vai ser da tua mulher. Abraão prostrou-se com o rosto por terra e começou a rir, dizendo consigo: poderia nascer um filho a um homem de 100 anos? Seria possível a Sara conceber ainda na idade de 90 anos? Ele começa a rir. Abraão olha para ele e começa a rir. Como eu e você muitas vezes olhamos para a nossa vida e pensamos em tudo que não dá mais. A gente pensa assim, ó, mas nem que Deus quisesse não dá mais. Olha a mentira que a gente alimenta. O meu Deus é o Deus do impossível e se Ele quer, não há quem não queira. E disse a Deus: oxalá que Ismael viva diante de vossa face. Mas Deus respondeu-lhe: não, é a Sara, tua mulher, que te dará à luz um filho. Não estou falando de Ismael, Deus disse para ele. Não é para Ismael a promessa que eu estou te dando, é para aquele que vai vir de Sara. Ela te dará à luz um filho ao qual chamarás Isaque. Farei aliança com ele, uma aliança que será perpétua para a tua posteridade depois dele. Aí Deus, com muita misericórdia, fala: eu te ouvirei também acerca de Ismael. Eu vou abençoar ele, eu vou tornar ele fecundo, eu vou multiplicar extraordinariamente a sua descendência. Mas a minha aliança eu vou fazer com Isaque, que Sara vai te dar à luz dentro de 1 ano, nessa mesma época. Deus só não aparece, não faz a promessa, como Deus dá o prazo. Dentro de 1 ano, nessa mesma época, vai nascer o teu filho com Sara. Bom, tendo acabado de falar com ele, retirou-se Deus de Abraão. Aí, o Senhor vai aparecer para Abraão de novo nos carvalhos de Mambré. E aparecem junto... Abraão vê homens, mas na verdade são anjos. Escuta bem o que vai acontecer aqui. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré quando ele estava sentado à entrada de sua tenda no maior calor do dia. Então, tá lá Abraão sentado na tenda. O Senhor aparece. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada da sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Aí Abraão diz: meu Senhor, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem vos deterdes em casa de vosso servo.
Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sob esta árvore, eu vos trarei um pouco de pão e assim restaurareis as vossas forças para prosseguirdes o vosso caminho, porque é para isso que passastes perto de vosso servo. Aí eles responderam, então faz assim, tá? Aqui é o dom da hospitalidade que Abraão tem de receber aqueles homens. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Estão ouvindo a moto? Isso nunca acontece aqui, mas está acontecendo agora. É grande o poder do Senhor no nosso meio. Fica aqui na live. Fica aqui na live. Abraão foi depressa à tenda de Sara e disse para ela, depressa, amassa 3 medidas de farinha e coze pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom e deu a um criado que o preparou logo. Tomou manteiga e leite, serviu aos peregrinos juntamente com o novilho preparado, conservando-se de pé junto deles sob a árvore enquanto eles comiam. Tá? Então, Sara fez pão, Abraão matou ali o novilho para dar de comer para aqueles 3 homens que na verdade eram 3 anjos. Aí os homens perguntaram, onde é que está Sara, tua mulher? Está na tenda, respondeu Abraão. E ele disse-lhe, olha o que esse anjo disse para Abraão. Eu vou voltar aqui dentro da tua casa, aqui na tua casa, dentro de 1 ano, a esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouvia por detrás a entrada da tenda. Outra coisa de mulher, ela estava ouvindo. Ela estava espiando o que estava acontecendo e escutando, bem quietinha. O anjo disse, Abraão, olha só, nós vamos embora agora e eu vou voltar aqui dentro de 1 ano, nessa época, vai fechar bem essa época, e a tua mulher vai estar grávida. Reforça aqui. Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara já tinha passado da idade. Aqui, ó, essa é a expressão que eu tinha lido. Ela já tinha passado da idade, ela já tinha passado da menopausa. Ela pôs-se a rir secretamente. Ela começou a gargalhar. Velha como sou, disse ela consigo, conhecerei ainda o amor. Cara, isso aqui me arrebentou quando eu li. Velha como sou, conhecerei ainda o amor. Porque ela não conhecia o amor de ser mãe. Velha como sou, e conhecerei o amor? E o meu Senhor também já é entrado em anos. Deus disse a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, será verdade que eu terei um filho, velha como sou? Será isso, porventura, uma coisa muito difícil para o Senhor? Em 1 ano, a esta época, voltarei à tua casa e Sara terá um filho. Olha, 3 vezes Deus fala a mesma coisa. Daqui a 1 ano eu vou voltar e ela vai estar grávida. Daqui a 1 ano eu vou voltar, ela vai estar grávida. Daqui a 1 ano eu vou voltar, ela está grávida deles. Mas eu sou velho. Olha, eu vou te dizer, Deus tem que ter paciência com a gente. Sara daí disse, não, eu não ri. Ela ficou com medo, mas o Senhor disse, tu riu sim. Os homens se levantaram e partiram em direção de Sodoma, e Abraão os ia acompanhando. O Senhor disse então, acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer, pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos nele. Eu o escolhi, para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa, depois dele, que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que lhe fez. É que assim, Deus está dizendo aqui, eu não posso esconder o que eu vou fazer. Acaso poderei ocultar a Abraão que eu vou fazer? Porque Deus estava determinado que ele ia fazer. Eu o escolhi para que eu lhe ordene a seus... Ele tinha escolhido Abraão para ser pai de muitos filhos. Era a partir da fé de Abraão que Deus ia suscitar uma nova geração. Então, mesmo diante dos impossíveis, Deus estava decidido a fazer aquilo. Não importava se Sara ia rir, se Abraão ia chorar, se eles iam se lamentar, se ela ia se atravessar e ia botar outro filho no caminho de Abraão. O que Deus tinha determinado, ele iria
cumprir, porque assim é nas nossas vidas. Quando Deus determina que Ele vai fazer algo na nossa vida, Ele vai fazer algo na nossa vida. Ele já se determinou. Mas se nós voltarmos ali, Deus pede para Abraão uma coisa. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê íntegro, que eu quero fazer uma aliança contigo. Então era isso que Deus estava pedindo para ele. Anda na minha presença e sê íntegro. Isso Abraão tinha que fazer. O resto Deus ia fazer. E aí, gente, o que aconteceu? Depois de um ano estava Sara grávida. O Senhor visitou Sara, como ele tinha dito, e cumpriu em seu favor o que havia prometido. Sara concebeu e, apesar da sua velhice, deu à luz um filho a Abraão no tempo fixado por Deus. Aqui tem outra chave dessa história. O tempo fixado por Deus. Deus tem um tempo. Deus tem um tempo. E às vezes Ele faz as coisas num tempo que para nós é esquisito, é estranho, que a gente até nem quer mais, mas é no tempo dele. As coisas acontecem no tempo de Deus. Essa é uma verdade que no nosso hoje, para nossa geração é algo difícil de lidar muitas vezes. Porque tudo a gente quer apressar o tempo, a gente foi ganhando tempo. Eu tenho 46 anos, tá? Então, quem é da minha geração é da época antes do celular, é da época antes do micro-ondas. E aí a gente acompanhou as pessoas dizendo, né? Com a internet tudo vai ficar mais rápido, mais acessível. Com o celular, com o micro-ondas, com a modernidade, a gente vai ganhar tempo. O que a gente fez com o tempo que a gente ganhou? A gente ficou mais ansioso, mais deprimido, mais sem sentido para a vida. Então, o tempo de Deus não tem um controle remoto, uma inteligência artificial para mudar. É o tempo dele, que é um Deus todo-poderoso, que é um Deus soberano, que é um Deus capaz de fazer no tempo dele. Então, quero convidar você para hoje, eu e você, acolhermos aquilo que Deus preparou para nós. Deus cuida de nós. Por mais que as coisas se atravessem aos nossos olhos, parece que não faz sentido. Parece que não há um futuro para nós. Não há uma vida abundante para nós. Não há um outro destino para nós. Esta não é uma verdade bíblica, e se não é uma verdade bíblica, não deve ser verdade na nossa vida. Deus tem planos para nós, planos de paz, diz a palavra, né? Não planos de destruição. Mas quando vai ser isso? No tempo de Deus. No tempo de Deus. Senhor, nós queremos acolher esta palavra que nós ouvimos agora. Uma palavra cheia de sentido para aquilo que nós oramos nessa novena. Por tantos casais, Senhor, que assim como Sara e Abrão, sangram por dentro no desejo de conhecer o amor, como disse Sara, de ouvir em seus ouvidos a palavra mãe, mamãe, pai, papai. Homens e mulheres que imaginam as crianças correndo pela casa, brincando com o cachorro. Mulheres que imaginam um bebê sendo amamentado em seu peito. Quantos já estão cansados de pedir e de esperar? A gente sabe que muitas vezes se revolta contra Deus. Então, Senhor, olha para esses corações com misericórdia. Muitas vezes a gente olha para outra... Quantas vezes eu já ouvi? Eu não consigo engravidar, e tem tanta mulher que engravida e depois ou tira ou dá. Por que isso? Mistérios que nós não temos resposta. Ela encontrou misericórdia diante de Deus, gestou.
a resposta dela é que não foi de acordo com a misericórdia de Deus. Mas Deus, diante do nosso pecado, da nossa rebeldia, ele não muda o caráter dele. Diz a palavra que o sol, ele nasce para os justos e para os injustos. Então esses sentimentos vão minando, né, a alegria do nosso coração, a comunhão com Deus, as demoras de Deus às vezes nos são pesadas, nos levam para um lugar de depressão, de tristeza, de melancolia, de ansiedade. Parece que a vida de todo mundo anda, a nossa não. Então queremos colocar todas essas situações na presença do Senhor. Todos os casais que estão como Sara e Abrão à espera do milagre, do cumprimento da promessa de Deus, diante de todos os impossíveis, de todos os investimentos que já foram feitos. Te apresentamos, rasgamos o véu hoje, Senhor. Todos os que participam da novena, que ainda nem têm um parceiro ou uma parceira para realizar este sonho, que estão como Sara, do livro de Tobias. Nenhum relacionamento dava certo, se concretizava. Ela se unia em casamento, né? E a palavra nesta alegoria conta que os seus esposos morriam antes deles consumarem o casamento. Então ela não conseguia acessar esta primeira graça de se unir em casamento para ser mãe, de se unir em casamento para ser pai, de ter uma família santa. Giana também não encontrava alguém, tanto que ela vai numa peregrinação a Nossa Senhora e pede a Nossa Senhora para dar para ela um bom esposo. Pietro, marido de Santa Giana, também não encontrava alguém. Ele já estava com 39 para 40 anos, para a época já muito velho, para constituir uma família. Mas diante de Deus eles apresentavam aquela dor e pediam ao Deus do impossível que realizasse na vida deles. Nós oramos também por todas as mulheres que já estão numa outra fase, já gestaram, já estão com a vida dentro de si, mas os seus bebês estão com diagnósticos diante da medicina, estão doentes diante da medicina, estão com a vida ameaçada. Eles apresentam ameaças contra a vida. E essas mamães e papais carregam esta dor de carregar no seu ventre uma incerteza se a vida vai vingar, se o bebê vai nascer, se o bebê vai conseguir se desenvolver. Que grande dor é essa de uma mãe e um pai? De não saber, de não ter certezas. Mas neste momento nós nos lançamos diante do Senhor, ao Deus do impossível, ao tempo dele, ao mistério de amor dele, ao Senhor que não perde o controle, que quando quer, vai fazer. E nós movemos oração agora pedindo ao Senhor o seu olhar sobre a vida de cada bebê por quem nós rezamos, que necessita ser curado, aquilo que o Senhor, porque isso também precisa ficar consciente em nós, aquilo que o Senhor fazia e faz nos vivos, bebê também é vivo, mas o que eu quero dizer, nos adultos, nas crianças já nascidas. Então Jesus passava e curava o cego, curava o coxo, ressuscitava o morto. Tudo que ele faz nessa circunstância da pessoa, depois do ventre materno, ele pode fazer antes. E é isso que nós temos nos apegado. Que Jesus opere a cura intrauterina. Que Jesus mude destinos. Que Jesus tome conta, né? Que Deus tome conta. Que toda a situação que as gestantes estão vivendo esteja nas mãos de Deus. E no coração de cada mãe, de cada pai, de cada familiar, habite a paz, a confiança, a esperança. Nós oramos também pelos bebês que já nasceram e que estão lutando pela vida. Caso do Pedrinho que nós estamos clamando. Nós cremos que o Senhor tem um propósito de vida
para o Pedro Augusto, que foi o Senhor que soprou no ventre da Roberta, a partir da união dela e do Adriano. Deus ali soprou a vida do Pedro Augusto. O Pedro Augusto foi sonhado por Deus. Ele veio no tempo de Deus. Senhor, nós queremos mais uma vez que o Senhor opere a cura que o Pedro Augusto precisa para sair da UTI, para poder vir para casa, Senhor. Mais uma vez nós pedimos a Nossa Senhora que visite o hospital e fique com ele. Que Nossa Senhora interceda, e Santa Giana também, Santa Giana que foi uma médica pediatra, por todos os médicos que cuidam dele, enfermeiros, técnicos, toda a equipe do hospital. Que o Espírito Santo conduza todos os tratamentos, para que ele possa sair saudável, possa se desenvolver, crescer e ser um santo homem, testemunha de Deus. E no nome do Pedro Augusto, né, nós oramos por todos os bebês, por todas as situações. Oramos por mim e por você, pelas nossas famílias, para que as promessas de Deus aconteçam. Nada impeça o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá, diz a palavra. Agindo Deus, quem impedirá? Quem como Deus? São Miguel. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Escreva nos comentários. Quem como Deus? Interrogação. Ninguém. Para você declarar junto comigo isso. Bendito seja Deus por mais esse dia de novena. Pela graça que Deus está operando. Quem como Deus? Ninguém. Dani, Pamela, Beta. Não há ninguém como Deus. Fábio, muito obrigada. Obrigada a todos que estão participando. Isolina, Jaqueline, Luciana, Priscila, quem como Deus? Ninguém. Tiffany, quem como Deus? Ninguém. Ana Becker, quem como Deus? Ninguém. Eu não sei vocês, mas eu quando escuto a palavra de Deus e eu sinto o Espírito Santo, né, ministrando no meu coração, Simone, quem como Deus? Ninguém. Quando eu sinto isso, eu tenho uma vontade de ser alguém com mais fé, alguém que realmente experimenta a graça de Deus. Porque aqui eu não me coloco acima de nenhuma de vocês. Estamos juntas no mesmo barco, caindo e levantando. Jaci, quem como Deus? Ninguém. Nasce assim no meu peito, não sei se vocês sentem isso. Nossa, eu quero mais Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Eu quero experimentar mais, eu quero mais, eu quero vida, vida, vida. Eu quero a graça de Deus, eu quero. A gente vive num meio tão secular, né? Secular no sentido de as pessoas não falam de Deus, as pessoas não testemunham Deus, parece tão extraordinário. E aqui, deixa eu entrar para nós fecharmos, tá? E daí nós vamos orar as orações da novena, porque hoje é domingo, a gente tem que ir dormir, né? Descansar, que amanhã a semana começa bem. Tudo bem, Jéssica, depois tu assiste a gravação, tá bom? Santa Giana era uma mulher comum. Eu falei já isso numa live para vocês que o Pietro falou. Quando pediram para dar o encaminhamento ali dos documentos para fazer a beatificação dela, ele pensou assim, mas ela não tinha nada de tão diferente assim. Neste livro, que é um kit que a minha biblioteca católica fez há um tempo, acho que faz uns 3 anos talvez, diz assim, Giana era uma mulher de Deus, mas não era uma mulher beata, na expressão mais jocosa do termo. Ela se vestia como uma mulher da época, ela amava moda. Beta, ela amava moda. Ela colecionava as revistas. Às vezes, quando ela ia para cidades maiores, ela comprava as revistas de moda da época. Então, ela gostava de moda, ela gostava de aventura, ela gostava de esquiar. Maria Antônia que está acompanhando, né? A gente não precisa se fechar toda
para ser uma mulher de Deus. Ó, não quero criar polêmica, mas vou contar uma coisa aqui. Me falaram, fulana fazia botox, fazia tratamento estético, mas aí ela começou a crer em Jesus, ela foi para uma igreja, e agora ela não pode fazer nada, nenhum tratamento estético. Ué, mas por que não? Fazer, né? Dar uma ajeitadinha, fazer uma maquiagem. Isso não é do diabo, não. Não é. Claro que a gente não pode ser escravo, né? Escravidão, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo que é exagero, realmente, prudência. Mas não existe isso. E Giana tá para dar esse exemplo. Se cuidava, se vestia bem, se vestia na moda, arrumava o cabelo, fazia maquiagem. O vestido dela do casamento é lindo. Era uma mulher normal. Se reunia para tomar chá com as amigas. Ia para casa lá de férias de uma família, levava os filhos, aquela criança. Era uma vida normal. Era uma vida normal. Mas dentro dessa vida normal, ela lia a Bíblia. Ela ia na missa, ela rezava o terço, ela confiava em Deus, ela ia trabalhar, ela não deixou de trabalhar, ela fazia o bem para os pobres. Ali fala toda até a ambição de trabalho, ela entendia o trabalho como uma missão, mas ela ganhava o dinheirinho dela, sabe? A gente passa pelo mundo sem ser do mundo, eu não sou mundana, eu estou no mundo, eu sou de Deus, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que me divertir, eu tenho que estar com a minha família, eu tenho que ter amigos, eu posso ter um esporte, posso ir na academia, posso fazer um botox, posso botar uma maquiagem, posso botar uma roupa bonita, a mulher pode usar vestido. Isso não rouba Deus de nós. Isso é ser normal. É ali que Deus quer agir, na nossa normalidade, sem excentricidades. Certo? Eu queria ler coisas sobre Santa Giana, mas eu já me estendi na palavra, mas eu creio que, através da pregação da palavra, o Espírito Santo ministra aquilo que nós necessitamos. E aí, se vocês puderem buscar coisas sobre a vida da Santa Giana, certo? Façam isso nesses dias. Temos mais só um dia de novena, não vou contar tudo que eu queria falar dela. Mas aí cada um de nós vai buscando, vai aprendendo e vai se tornando devoto de verdade. A Ravi está acompanhando a live. Glória a Deus, Tiffany! Pegue as orações da novena se você tem. Se você não tem, você só escuta eu falar. Onde que eu botei a minha, gente? Estava na minha mão agora. Ficou dentro da Bíblia, dentro do livro. O bom é que eu tenho várias, se eu não achar aquela que eu tava na mão. É? Que coisa esquisita. Deixa eu pegar outra aqui. Gente do céu, eu tava com o negócio na mão. Aí eu tenho essa aqui. Vamos ver se nessa aqui é igual a novena. Tem alguns termos diferentes, tá? Mas essa aqui... hoje tá completando 30 semanas, quase na hora. Tiffany. Essa novena aqui, quem me mandou foi a filha da Santa Giana, que também tem nome de Giana. Ela manda para os peregrinos, né? Ela mandou o documento em PDF e eu imprimi, também já faz alguns anos. Como eu falei para vocês, quem é de aqui de Venâncio que quiser, pode entrar em contato comigo, eu posso deixar na igreja ou em algum outro ponto para retirarem. Vamos lá, então, rezar a oração da novena agora. E junto nós vamos interceder por todos os pedidos que foram colocados no grupo do WhatsApp, todos os pedidos que você tem no seu coração. Ó Deus, nosso Pai, Tu que tens dado à Tua Igreja, Santa Giana Beretta Molla, que na sua juventude ha procurado-te amorosamente e ha levado-te a outros jovens, empenhando-os apostolicamente como testemunhas na ação católica e colocando-os ao lado dos doentes e idosos para ser para eles ajuda e conforto. Agradecemos-te por este dom de jovem amorosamente empenhada e com teu exemplo dai-nos a graça de consagrar nossa vida a teu serviço para a alegria de nossos irmãos. O texto é um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Jesus, Redentor dos homens, tu chamaste Santa Giana a desenvolver a missão de médica, conforto dos corpos e das almas, vendo a ti mesmo nos irmãos e nos pequenos indefesos. Agradecemos-te por haver-te mostrado nesta tua serva como o que serve e que acalma a dor dos homens. Acolhendo a sua lição, fazei-nos generosos cristãos ao serviço dos irmãos, particularmente daqueles que participam de tua cruz. E neste momento eu sinto no coração de orar pelas mamães que estão com uma gestação complicada ou cujos bebês ainda estão em risco, para que Deus venha renovar suas forças. Todo cansaço, medo, tristeza, abatimento, noites mal dormidas, aflição, angústia, seja agora mergulhado no mar da misericórdia de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, Espírito Santificador, que amas a Igreja como tua esposa, tu infundiste no coração de Santa Giana um pouco do teu amor. Infunde também nas nossas casas este amor para colaborar no teu maravilhoso plano de criação, dando-te novos filhos, para que possam conhecer-te e amar-te. Agradecemos-te por este modelo de esposa e pela sua corajosa testemunha. Dai às nossas famílias a serena e cristã presença de esposas empenhadas a transformar as nossas casas de homens em cenáculo de fé e de amor, em generoso trabalho e santificante serviço. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, Criador e amante do ser vivente, tu foste ao lado de Santa Giana, quando se encontrou no dilema de salvar a própria vida, ou aquela da criatura que, qual dom esperado, levava no seio. Confiando só em ti e reclamando o teu mandamento de defesa da vida, encontrou a coragem de cumprir o seu dever de mãe e dizer sim à nova vida, sacrificando generosamente a própria, coroando uma vida cristã exemplar. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, e segundo o exemplo de Santa Giana, dispõe todas as mães a acolher com amor cada vida nascente e sustentar a todos no respeito a cada vida. Dai-nos a graça que te pedimos. Nesse momento, eu vou silenciar e você vai pedir a sua graça a Deus por intercessão de Santa Giana. E dai-nos a alegria de nos inspirarmos em Santa Giana, qual modelo de jovem, de esposa, de mãe e de médica, que, segundo o exemplo de Jesus, sacrificou a si mesma pela vida
do próximo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Giana Beretta Molla, rogai por nós. Gente, olha como que funciona a graça de Deus, tá? Eu tava com a novena na mão. A noveninha que eu rezo todo dia, que é um cardzinho, tá? E eu tô com um... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu tô com um livro e a Bíblia. E na hora de rezar eu perdi. Eu não tô achando. E aí eu fui recorrer a essa novena aqui, que eu já, obviamente, já li outras vezes, mas me tocou demais o texto dela hoje. Era isso que Deus queria falar e ministrar para finalizar para nós. Tantas riquezas tinha aqui pra gente. Amanhã é o último dia, espero vocês com a graça de Deus, último dia da novena de 2026, porque na terça é o dia dela. Então eu espero vocês amanhã, 20h30, aqui no TikTok. Obrigado pela companhia, uma semana muito abençoada, de muita graça de Deus, graça abundante, muita graça para cada um de vocês. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser.